gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Criando com a gente nesse canal. E hoje nós iremos criar um post para o nosso Instagram, porque vocês sempre perguntam pra gente quais aplicativos vocês usam, como vocês fazem os seus posts, como ter ideias, e tudo isso a gente vai abordar um pouquinho nesse vídeo. Então, sem muita enrolação, vem logo a vinheta e vamos começar esse post. Bem, antes de você começar qualquer post, é imprescindível ter algumas coisas. A primeira delas é, obviamente, uma ideia. Por isso que a gente sempre sugere para que você tenha uma lista de ideias preparada para não chegar na hora de fazer o post e você ficar travado e não saber sobre o que falar. O planejamento é uma etapa super importante antes de qualquer realmente gerenciamento de redes sociais, então essa lista faz parte deles. E a gente diz isso por quê? Porque às vezes você está andando na rua fazendo qualquer outra coisa e surge uma ideia na sua cabeça. E ela é super importante, porque mesmo que pareça simples ou boba demais para ser desenvolvida, ela tem que ficar ali guardadinha. Isso porque depois você pode vir com um outro olhar para cima dela e você pode ver que essa ideia tem sim potencial e que ele, no final, vai ser um post super legal para colocar nas suas redes sociais, que o seu público vai gostar muito, então vale a pena guardar e não descartar as ideias assim logo de início. A segunda coisa que você precisa ter em mente é definir realmente o estilo do post que você quer fazer e o propósito do seu post. Então você tem que conhecer o seu público, você tem que conhecer realmente o seu nicho, para quem que você está falando e o que você quer falar. A gente defende muito a ideia de produzir conteúdo com valor e com propósito e não simplesmente produzir por produzir. Então a gente sempre recomenda para que você estude ideias que podem agregar ao seu público e o tipo de ideia que vai ser aplicada para o tipo de mídia realmente que deve ser aplicada. Então se você vai fazer um post para o Instagram, é necessário para que você decida que tipo de post vai ser esse. Se vai ser um post mais salvável, o povo vai querer realmente olhar ali e falar: nossa, eu não posso perder a oportunidade de salvar esse post e guardar para ver depois. Ou se vai ser um post mais compartilhável, que não vão conseguir segurar e realmente vão ter que compartilhar com outras pessoas. Isso aumenta bastante seu alcance. Então é uma carta coringa, você tem que pensar estrategicamente em alguns casos sim. Ou pode ser um post com mais comentários também, para você interagir mais com o seu público e realmente criar uma conexão com eles. Então, vale a pena você definir primeiramente esse estilo de post e também definir o estilo de mídia que vai ser divulgada. Então, vai ser um vídeo, vai ser um post digital, vai ser uma foto, você vai realmente fazer um Reels, um IGTV, um Story, vai postar um vídeo no YouTube. Qual que vai ser o tipo de mídia que você vai utilizar para disseminar esse conteúdo? E o terceiro, depois que você já pensou na sua ideia, já pensou a forma que você quer veicular, a gente vai partir realmente para botar a mão na massa, que é a parte que nós iremos agora. E para isso você precisa de um computador, ou de um celular, ou enfim, de um papel, uma folha, uma caneta, você vai tirar uma foto. Enfim, isso é com você, utilize a sua criatividade, veja realmente o que você tem disponível nas suas mãos. Se você não tem recursos para comprar aplicativos, ou enfim, para fazer algo muito mais elaborado, não desista e não desanime, use o que você tem e isso vai se aprimorando com o tempo. Então, para começar esse nosso post, a gente vai utilizar o Adobe Illustrator e nós vamos fazer um post sobre paleta de cores, que é um assunto que vocês gostam muito lá no nosso Instagram, que tem a ver com o nosso nicho, que é de design, e nós iremos falar um pouco sobre estereótipos das cores. Então, a gente vai ser um post um pouco mais salvável, porque tem esse caráter realmente de você guardar várias informações legais, mas também pode ser um post muito compartilhável, porque tem uma reflexão final que é sobre realmente a forma como os estereótipos nos ajudam em muitos casos para criar artes e coisas no design, mas também como é super importante a gente quebrar alguns estereótipos em alguns casos. Então, sem muito mistério, vem comigo e vamos criar esse post juntos. Antes de qualquer coisa, para o seu post do Instagram, aí você vai no software que você escolheu e vai definir o tamanho da imagem. A gente recomenda que o tamanho da imagem seja das maiores resoluções que o Instagram suporta. Então, se for um quadrado 1080 por 1080, e no nosso caso a gente prefere o retângulo, que é 1080 por 1350, porque a gente consegue explorar um pouco melhor a prancheta, um pouco melhor o tamanho dele. Depois de definir o tamanho, a gente coloca as nossas margens para que a gente consiga realmente visualizar, tanto na imagem solo quanto nas pranchetas, em todas as imagens, o que a gente vai conseguir colocar dentro do quadrado do post que aparece no feed, quanto nas partes superiores e inferiores com informações complementares. Mas como assim o quadrado do post que aparece no feed? Quando você entra no Instagram, o que você consegue visualizar são pequenos quadrados que aparecem com as miniaturas dos posts, né? Isso aparece realmente um quadrado, mesmo que você faça um post retangular, ele vai aparecer só o quadrado. Então, as margens nos ajudam a identificar, quando a gente está fazendo o post, o que vai aparecer dentro desse quadrado, principalmente na capa, que é o essencial,
e o que não vai aparecer. Assim a gente consegue ter uma ideia da onde colocar as nossas fontes, né, tipografia, enfim, os elementos, o que vai acabar sendo cortado ali, o que vai aparecer e o que vai desaparecer também. E para começar o nosso post, a gente coloca o nosso quadrado com o fundo da cor que é do momento. Nosso grid lá no Arquétipo é formado por 5 cores, a nossa paleta, então cada post digital tem uma cor de fundo por vez. Então quando acaba as 5 cores, recomeça tudo de novo. E para colocar as informações complementares que vão em cima daquele quadrado que aparece no feed, então no feed elas ficam escondidinhas, a gente pega um post que a gente já fez, copia e cola com o Ctrl F. Ctrl F ele cola exatamente no lugar igual aquilo que você copiou. Então se você copiou na bordinha de cima do post de um outro post, mesmo que você coloque Ctrl F, ele vai aparecer no exato lugar que a gente sempre coloca. Então isso é super legal, é uma configuração que eu uso bastante. E aí é só mudar as configurações de acordo com o post, né? Então a gente coloca sempre nessas informações complementares a classificação do post, se é design ou arquitetura, ou design e arquitetura, a paginação, né, de 1 a 10, geralmente, foi como a gente colocou nesse, e o arroba do arquétipo para ficar, que é o nosso post, né? Ficar identificado ali que é o nosso post. E para isso a gente começa realmente a continuar o nosso post. Vem a parte um pouco mais teórica, que é começar a pesquisa. Então, a gente sempre fala, né, que os posts não são feitos do nada, a gente realmente tem muita pesquisa por trás. Nesse caso, a gente começou com uma pesquisa inicial sobre o significado das cores, porque a gente é designer, a gente estuda isso, mas a gente não precisa gravar tudo, a gente não é uma enciclopédia, né? Então, realmente tem várias pesquisas por trás. Eu gosto de abrir o notas daí do computador e ir anotando ali do lado, porque é uma coisa que eu vou descartar depois, né? Depois que o post já estiver pronto, então é uma anotação mais rápida. E eu consigo ir colocando ali realmente as informações que eu sei que eu vou utilizar para aquele post. Então, nesse caso, a gente foi colocando as cores que a gente achou que a gente poderia utilizar, informações dos sites, aquilo que a gente também já conhecia, né? Já sabia que são estereótipos ou significados que são associados às cores. E a gente foi adicionando nesse documento do Notas para depois passar realmente para o nosso post que a gente está fazendo ali no Illustrator. Na minha opinião, fazer a capa de um post é uma das coisas mais difíceis que tem. Geralmente falta um pouquinho ali, tem que ter um pouquinho mais de esforço, porque é realmente o que vai aparecer por primeiro, assim, para as pessoas, tanto as que já seguem, que vai aparecer no feed, quanto depois para as que forem seguir e forem olhar no grid, né, que já estiver pronto. Então, às vezes parece que é fácil fazer ali a inspiração bem rápido, mas na realidade é ir testando. O que ajuda bastante é você ter uma identidade já pré-estabelecida. Então, no nosso caso, como a gente já tem uma fonte, a tipografia que a gente sempre usa igual, a gente já tem um estilo para escrever, a gente já tem elementos que a gente gosta de usar, fica um pouquinho mais fácil de fazer essa identidade da capa agora, principalmente depois que a gente estabeleceu a nossa identidade, ficou bem mais fácil, mais tranquilo de pensar. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu, a gente foi testando ali, mas chegamos a um resultado que agradou e que combinou com aquilo que a gente gosta de passar. E no caso, como eu e a Sarah somos duas, todas as vezes que a gente faz uma capa, a gente manda uma pra outra. E dependendo do feedback que a gente tem que fazer umas pequenas alterações, que foi o que aconteceu agora. Então mudei um pouquinho ali das linhas, um pouco da escrita também, deixei um pouquinho mais apagadinho, que foi uma sugestão dela. E aí a gente partiu realmente pro interior. E para fazer um post, vocês acham que é só a pesquisa inicial, queridos? Não, não, não! Principalmente nesses casos, depois que você já identifica o conteúdo que você vai colocar, né? Que é óbvio que é legal você ter esse conteúdo, aquela ideia, antes de fazer o post, a gente falou aqui no início, também é necessário você saber como que você vai abordar essa ideia, como que você vai colocar ela no post. Então a nossa ideia, como era mostrar realmente as cores sendo aplicadas, a gente queria utilizar imagens. E para isso a gente foi em busca dessas imagens. Então, no Google ali, pesquisando várias referências com as cores que a gente queria passar, já tinha na ideia pré-estabelecida que seriam 3 imagens para analisar, para colocar 3 tipos de estereótipo. Você também tem que ver quanto conteúdo você quer colocar ali, se você quer realmente colocar bastante conteúdo, talvez você precise de mais informações, mas tem que conhecer o seu público também. A gente sabe que no Instagram o nosso público, pelo menos, não gosta de ler muito, então a gente passa por uma coisa um pouco mais visual e mais objetiva. E logo depois que a gente escolhe como que a gente vai abordar, né, com imagens, com ilustrações, enfim, somente com o texto, a gente vai e parte para a parte visual. No nosso caso, eu já falei aqui da identidade visual, como é importante você ter elementos que ajudam, e a gente gosta muito de usar as Polaroids, porque elas conversam muito com tudo aquilo que a gente quer passar, que é uma ligação com a história, com memórias, com bagagem, enfim. Então, sempre que a gente vai abordar uma
imagem ou fotos nos nossos posts que não são colagens, a gente gosta de colocar essas fotos dentro de Polaroids, porque elas acabam realmente se identificando com a nossa identidade, elas casam com o nosso estilo, né, com a nossa identidade gráfica, a nossa identidade visual, e ainda conseguem passar, transmitir tudo aquilo que a gente quer, deixar as imagens visíveis e fica muito mais fácil de estabelecer um padrão. Outra coisa que a gente gosta muito das Polaroids, enfim, que sempre tem que pensar na hora que você for fazer um post, é o tamanho que vão ficar as imagens e os elementos que você vai agregar. Nesse caso, a gente foi escrevendo e foi colocando as linhas conforme tinha colocado na capa. Então é muito legal você tentar seguir esse padrão, essa tendência, para ficar um post coeso. E também ir ajustando se você achar necessário. Nesse caso do post, a gente começou colocando os fundos de cores diferentes para contrastar, mas a gente percebeu, né, eu percebi, que era mais legal se a gente colocasse o fundo da cor das cores que a gente está abordando. Então, no caso, se a gente está abordando a cor verde, a gente coloca o fundo do post em verde. Se está abordando a cor amarela, a gente vai colocar o fundo da cor do post de amarelo, porque assim fica muito mais fácil de identificar quando você chega na imagem. Então, chegou numa imagem que o fundo é todo amarelo, já dá pra saber que a gente tá falando da cor amarela, né? E sempre lembrando também de colocar as informações complementares em cima. A gente sempre gosta de colocar a classificação e a paginação em todos os nossos posts, em todas as lâminas, todas as imagens, né? Para o pessoal ficar situado ali. Então, você identificar um estilo para os seus posts e tentar replicar eles em todos os posts é muito legal. E também, sempre que você precisar retornar no seu processo criativo, né, fazer um post, criar conteúdo não é uma coisa linear. Então, no caso, quando a gente colocou a cor branca ali, eu vi que não ficou muito legal a imagem que a gente tinha selecionado para Omo ali, então a gente foi pesquisar uma outra imagem que casasse melhor com aquilo que a gente queria passar, que também passasse a mesma sensação, e fomos atrás, a gente voltou ali na parte da pesquisa. Não é um pecado você voltar para a parte da pesquisa se for necessário, é até melhor se você achar que não está funcionando, mas sim parar e pensar como o seu usuário consome esse conteúdo e se ele vai conseguir entender bem tudo aquilo que você quer passar. Então é super importante você se colocar no lugar da pessoa que está consumindo e não somente pensar como quem está produzindo, né? Porque a gente produzindo sabe muito bem aquilo que a gente quer transmitir, mas a pessoa que vai consumir pela primeira vez, ela precisa identificar a mensagem de uma maneira rápida e consegue realmente entender tudo aquilo que você está querendo transmitir para ela. E outra coisa que a gente gosta muito de abordar em todos os nossos posts, que é essencial, é uma call to action, então uma chamadinha final. A gente gosta de fazer bem específico com o tema que a gente está tratando para ficar bem legal. E voltando para a identidade visual, a gente gosta de usar os nossos emojis, os nossos brilhinhos, que são uma marca registrada da Arquétipo. Então a gente sempre tenta usar os mesmos brilhinhos e os mesmos elementos para gerar essa união também entre os posts separados, né, posts de temas diferentes, enfim, para sempre gerar essa unidade. E a gente realmente acrescentou ali no final para que ficasse com a nossa carinha, para que ficasse bem completo. Fomos adicionando elementos de outros posts que a gente já tinha feito para finalizar com chave de ouro. E esse foi o resultado final, gente. Lembrando que depois que você exportar suas imagens, não esqueça da sua legenda, das hashtags que combinem com o seu post, que chamem a atenção, de compartilhar ele nos stories também. E para vocês conseguirem visualizar bem aquilo que eu falei do quadrado, do grid, e quando você amplia o seu post, a sua imagem, foi exatamente isso aqui do lado. No grid fica a miniatura do quadrado e quando você amplia, o post tem mais espaço para você explorar. Eu aproveito esse momento também para dizer que depois que a gente postou, uma seguidora avisou a gente, relembrou que estereótipo não é com I, é com E, então fica essa retificação aqui. E se vocês gostaram desse conteúdo, nós ficamos muito felizes. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais conteúdos como esse por aqui no canal. Se vocês querem acompanhar mais posts como esse também lá no Instagram, não esquece de curtir esse vídeo. E se você, meu querido, minha querida, ainda não é inscrito nesse canal, esse botãozinho aqui embaixo tá vermelho, por favor, não perde tempo, já se inscreve aqui. E não esquece de nos acompanhar também lá no nosso Instagram. Muito obrigada por você que assistiu até o final e até o próximo vídeo. Tchau!